Olá, pessoal. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho a entrada das pessoas. São 8 horas. Tô vendo já uns coraçõezinhos aí. Muito obrigada. Que bom, o povo vai chegando. Muito bom estar com vocês hoje aqui. Fui convidada pela Maria do Leal, uma pessoa maravilhosa, e hoje vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre depressão. Mas antes de a gente começar, eu vou fazer aqui alguns comentários. Eu sou da cidade de Praia Grande, aqui do estado de São Paulo. Meu nome é Neuza de Oliveira e eu tenho um canalzinho no YouTube, um canal chamado Neuza de Oliveira Recanção, que é um canal que foi inaugurado agora há pouco tempo, há 2 meses, onde vocês vão encontrar músicas autorais, minhas e de outros colegas, né, que trabalham junto comigo. Muito do nosso trabalho é mediúnico, então tem umas coisas bem interessantes, e além disso eu achei interessante colocar alguns temas, algumas conversas rápidas assim, sobre coisas do nosso dia a dia, sobre dúvidas que a gente tem. Então são conversas assim de 7, 8 minutos sobre temas variados, né? Então fiquem à vontade, me visitem. E eu espero que vocês gostem. Neuza de Oliveira Recantando. A Maria me autorizou fazer essa propaganda. Vamos lá então, gente, vamos começar? Já temos aí algumas pessoas. Muito obrigada, boa noite a todos vocês que estão entrando. Nós vamos começar com uma prece. Eu gosto muito de cantar. Então, nós vamos começar com uma prece cantada. E é uma prece que vocês conhecem, tenho certeza. Então, eu convido a todos para cantar comigo. Eu não vou ouvir, mas as suas energias vão chegar aqui, com certeza. Vamos fazer a nossa prece, oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive.
Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Que assim seja. Vamos lá, gente, conversar um pouquinho sobre depressão. Nós vamos conversar aqui sobre as causas, sobre a prevenção desse problema, que hoje, em tempos de pandemia, em tempos de morte, de isolamento, tem atingido um número imenso de irmãos. Hoje, bem mais do que 300 milhões de pessoas no mundo sofrem desse mal do nosso século. E essa informação é segundo a Organização Mundial da Saúde. Nós não podemos colocar a culpa exclusivamente da depressão nos tempos que nós estamos vivendo, né? Esses tempos difíceis. Porque a maior parte dos nossos irmãos que apresentam quadros depressivos, eles são reincidentes. Ou seja, são irmãos que vêm oscilando entre entradas e saídas desse estado de depressão, perdendo muitas vezes anos e anos de sua encarnação no processo obscuro dessa angústia e dessa tristeza extremada, chegando muitas vezes a perder a oportunidade da reencarnação, acrescentando aos seus reajustes mais este, o do recente suicídio. É muito sério, né? Muito sério. O que é a depressão, na verdade? Porque a gente costuma dizer assim, acho que eu tô entrando numa depressão. Gente, tristeza não é depressão, né? Como já dizia o Frejá, que você fique triste apenas por um dia, mas não o ano inteiro, né? Então a gente tem tristezas, é normal, todos nós temos dias tristes que nós não estamos bem, mas são dias ou situações que acontecem que nos deixam muito tristes, mas que passa, que nós reagimos. Isso não é depressão, isso é tristeza. A tristeza profunda por mais de 2 semanas, onde a energia diminui, assim como a vontade, interesse pelas coisas que acontecem ao seu redor, o isolamento social, a perda de apetite ou o apetite desmedido, o sono constante ou o inverso, a insônia, tudo isso pode indicar um início de crise depressiva. Não existe idade para que isso aconteça, para que essa crise se instale. Ela pode ocorrer na infância, na adolescência, na idade adulta, até mesmo na velhice. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? Porque ninguém falou nada até agora. Então acho que tá bom, né? Então vamos lá. Basicamente, o depressivo, ele é inconformado com o mundo e com o que acontece à sua volta. Ele tem uma ideia distorcida de si mesmo, ele perde a autoestima, a autoconfiança, ele desanima, ele desinteressa-se pela vida. Sente-se estranho no ambiente em que ele vive e, na maioria das vezes, ele acredita que ele não faz parte desse mundo. Ele caiu aqui por engano, né? O peso das escolhas e das responsabilidades que a vida exige de nós passa a ser insuportável para esses nossos irmãos. E eles buscam na escuridão da inércia a fuga de tudo, até mesmo de si mesmos, né? É muito triste, né? E por que essa depressão, como é que é? Por que ela se manifesta? Há vários fatores que contribuem para o aparecimento da depressão. Seria irresponsável da nossa parte nós apresentarmos um pacote de motivos, né? Um pacote fechado de motivos. É por isso, por isso, por isso. Isso não existe, tá? Cada espírito é único. Ele tem a sua própria história, ele tem a sua reação diante do mundo,
diante de si próprio. E tudo isso é muito particular. Não existem dois seres iguais, né? Mas nós podemos aqui elencar alguns dos fatores que contribuem para essa doença na alma. Ela pode acontecer em qualquer idade. A depressão ela não tem idade para acontecer. Ela acontece na infância, na adolescência, na idade adulta, na velhice. Na criança, a falta de amor e de carinho é um grande gatilho para o desenvolvimento da depressão nas crianças. Bebês que são afastados das suas mães, eles choram mais. Eles ficam arredios ao contato de outras pessoas, eles se tornam tristes e são mais frágeis na aquisição de doenças e de infecções. No crescimento, eles têm dificuldade no desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento cognitivo é a capacidade de pensar e de compreender as coisas. E eles se tornam incapazes de demonstrar ou de receber carinho e afeto, o que os torna suscetíveis à tristeza profunda e a quadros depressivos. Eu me lembrei aqui de uma reportagem que eu li, de uma história que eu li, que no século passado, na Europa, na Inglaterra precisamente, muitas crianças eram abandonadas, né? E essas crianças morriam muito facilmente no orfanato, lá no determinado orfanato. Aí o diretor resolveu fazer uma experiência. Ele pediu que cada funcionário ou cada pessoa que chegasse pegasse uma criança no colo e dedicasse a ela o carinho, né? Então, durante tantas horas no dia, de tanto em tanto tempo, essa criança era pega no colo e acarinhada, porque eram tantas crianças e as pessoas não tinham esse hábito, né, do carinho, só tratava ali, fazia o que tinha que fazer e acabou. A partir de que as crianças começaram a ser acarinhadas, elas começaram a sobreviver às infecções. É bem interessante, mas o espírito precisa de amor. Bom, falamos das crianças, vamos falar agora dos adolescentes. Na adolescência, as mudanças são constantes, são abruptas, né? São muito rápidas, né? As novas situações, as pressões sociais, as pressões familiares, elas provocam variações de humor, instabilidade e crises emocionais. Além disso, nós temos os hormônios, que estão ali em ebulição, mexendo com todas as emoções do adolescente. Muitos deles vão para o uso de álcool ou de drogas, que também é um dos grandes fatores de desenvolvimento da depressão na adolescência. O jovem ele tem problemas de autoestima e ele tem uma necessidade muito grande de aceitação. Quando isso não acontece, muitas vezes ele aciona um gatilho do desenvolvimento da depressão, caso essas situações não sejam bem resolvidas, né? Além disso, nós vivemos numa época em que grande parte dos pais não estão deixando seus filhos lidarem na infância com as decepções, com as perdas, as contrariedades, com as contrariedades dos seus quereres, né? Fazendo tudo para que os seus filhos sejam completamente felizes. E que, acima de tudo, não deixe de amar os pais, esquecendo-se de que o amor é uma escolha, não é uma troca, né? Não é uma imposição. Nesse contexto, há sempre a famosa frase, vamos ver se a gente já escutou alguma vez ou já falou: eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive, né? Então, o que acontece? Essas situações vividas na infância vão formar jovens egoístas e incapazes de conviver com os reveses da vida, incapazes de trabalhar com as contrariedades, o que muitas vezes vai conduzi-los aos vícios, à depressão
e até mesmo a ideias suicidas. As redes sociais, né, e seu uso abusivo nos tempos modernos, né, também dão grande contribuição no desequilíbrio da saúde mental. Ansiedade e depressão tiveram um aumento de 70% entre jovens de 14 a 24 anos, levando-se em conta os seus envolvimentos com os aplicativos, com as redes sociais e como eles influenciam os sentimentos desses jovens. Bom, no adulto é complicado. No adulto, a depressão é mais difícil de ser detectada, porque não é uma situação que aparece de uma hora para outra. É um estado de tristeza que vai aos poucos se instalando na pessoa e que a cada dia se torna mais profunda, até que toma conta do psiquismo da pessoa. A dificuldade de lidar com os leões que nós temos que matar a cada dia, né? A gente costuma falar, hoje eu já matei 2 leões, né? Essa dificuldade, a perda dos entes queridos, né? Muitos, ultimamente, inclusive. As mágoas guardadas e cultivadas todos os dias, né? De se magoa com alguém e fica aquilo na cabeça, né? Girando. Você pensa qualquer coisa, volta aquele pensamento daquela mágoa, né? Então essa mágoa, as dificuldades de relacionamento entre casais, entre pais e filhos, né? As traições, as dores físicas e dores morais, a falta de afeto, as decepções, contrariedades, a dificuldade de aceitar a vida como a vida se apresenta para nós. São inúmeras as situações que podem contribuir e levar o adulto à situação de depressão, à condição da depressão. Bom, na velhice, o processo natural de envelhecimento da matéria torna qualquer atividade mais difícil. E quem diz que a terceira idade é a melhor idade, ainda não envelheceu, né? Porque a gente sabe que não é. Dói muito. Tá bom, o tempo nos traz melhor entendimento do sentido da vida, com certeza, deve nos trazer mais sabedoria, né? Mais discernimento, mais prazer pelas nossas conquistas afetivas, né? Mais tranquilidade pela consciência do dever cumprido. Mas o despreparo para aceitar, principalmente, que passamos de ator principal da vida para o papel de coadjuvante, é difícil. O apego ao trabalho físico, os seus desafios, né? Aquela adrenalina que o trabalho nos proporciona, o apego à aparência física, né? Muitas pessoas não aceitam a velhice, o orgulho, o remorso. Quantas coisas poderíamos ter feito e deixamos de fazer, né? A sensação de que não fizemos tudo o que deveria ter sido feito na vida. O afastamento da família, o que é natural, muitas vezes, né? Porque a família vai constituir as suas famílias e já não são tão presentes nas nossas vidas. A perda dos nossos amores, dos nossos amigos, a distância, o desencarne, né? Daquelas pessoas que amamos. Finalmente, e mais importante do que tudo, o medo da morte. A morte é essa desconhecida de muitas pessoas. Pessoas que não se preparam para a partida, apesar de saberem que essa partida é inevitável. Leva muitos de nós ao processo depressivo. Tudo isso leva a velhice ao processo depressivo. A depressão é a doença da alma.
Alguns anos atrás, a medicina tratava de curar as doenças do corpo, negligenciando a questão espiritual. Negada até hoje por muitos dos responsáveis pela cura, por muitos médicos ainda negam essa questão espiritual, né? E então não percebem que o corpo humano não é uma máquina só. Antigamente o corpo humano era como uma máquina que tem peças para funções definidas, tá? Então tem um fígado para isso, um rim para aquilo, um coração para aquilo outro, né? São peças, como se fosse um carro, uma máquina qualquer. Então, eles achavam que corrigindo o funcionamento inadequado da peça, a máquina voltava a funcionar adequadamente. Porém, a experiência mostrou que o elemento espiritual é o responsável pelo aparecimento das doenças. É o responsável pelo aparecimento das deficiências de funcionamento do nosso corpo. E que é necessária a cura, ou melhor, a modificação das disposições do espírito para que a doença não volte a aparecer. Então, eu posso até fazer uma cirurgia e fazer um transplante de um órgão, mas se eu não tiver modificadas as minhas disposições espirituais em prol da minha cura, a doença vai aparecer daquela forma ou de outra, mas ela volta. Nos dias de hoje, diante do conceito, por força da constatação de que o indivíduo transcende ao corpo material, que lhe serve de abrigo, porque é isso que o nosso corpo é um abrigo para o nosso espírito, né? A própria OMS, Organização Mundial da Saúde, nas suas definições de saúde, ela considera que saúde é o bem-estar físico, mental e social, mais do que a mera ausência de doença. E ainda, em tempos mais recentes, a OMS incluiu as dimensões espirituais e ecológicas como necessitadas de atenção e cuidado no processo de conquista da saúde. Olha que legal, né? Como nós estamos desenvolvidos. Assim, a medicina passou a exigir dos profissionais conscientes mais consideração com o homem integral e a análise das doenças a partir do todo. É importante analisar o ser na sua vida completa, material, emocional e espiritual. Então, ser saudável vai além da ausência da doença física, percebem? Ser saudável é estar bem espiritualmente, apesar da doença física. Quantas pessoas a gente vê com doenças incuráveis, dando lição na gente, né? Levantando o nosso moral, não é mesmo? Então, essas pessoas estão mais saudáveis do que nós, que não temos nada, né? A saúde, para ser completa, ela precisa ser analisada nos seus aspectos físico, psicológico, social, cultural e espiritual, tá? Físico, nosso corpo. Psicológico, como nós nos vemos, né? Social, o nosso meio, onde vivemos, o que nos proporciona. Cultural, quanto de ignorância ainda temos. E espiritual, quem realmente somos. Então, a saúde, ela precisa ser analisada em todos esses aspectos, né? Conscientizando o paciente, o doente, de que ele pode ser afetado por esses aspectos. Ele vai ser afetado por tudo isso. Assim como ele também pode agir sobre todos esses aspectos e modificá-los.
Essa consciência torna o homem responsável pelo seu próprio processo de saúde, percebem? À medida que eu começo a agir em tudo aquilo que me cerca, em prol do meu bem-estar, eu começo a ser responsável pela minha saúde. Então o homem passa a ver, ele não mais é um ser passivo, esperando que alguém o cure diante das suas enfermidades. Ele é um curador de si mesmo. Essa é uma teoria do Capra, é um físico teórico, ele é um escritor muito bom. E essa teoria dele é magnífica. Daí a gente pensa, mas espera aí, nós estamos falando de como prevenir, a gente está falando de como a gente não entrar nesse processo, o que a gente tem que fazer, mas e se isso já aconteceu? Como é que a gente trata a depressão? Como é que a gente sai desse processo depressivo? No nosso cérebro, nós temos neurotransmissores. Neurotransmissores, eles são mensageiros químicos que eles transportam, estimulam, equilibram os sinais entre as nossas células nervosas e as outras células do corpo, tá? Esses neurotransmissores, eles afetam muitas funções físicas e psicológicas também do nosso corpo físico. Então nós temos aí uns meninos com os nomes difíceis, que é a serotonina e a noradrenalina, que são neurotransmissores. Eles são mensageiros químicos, mediadores dos transtornos de humor. E são responsáveis pelo equilíbrio do nosso cérebro. Olha quanta responsabilidade, né? Esses meninos com nome difícil. Na depressão, esses neurotransmissores estão diminuídos, necessitando do quê? De introdução medicamentosa, para que a intensidade e o transporte desses meninos sejam adequados, porque senão o humor da gente vira depressão. Essa situação, ela se dá a partir da... Agora vamos falar de nós, espíritos, né? Ela se dá essa situação. Por que acontece isso? Por quê? Porque ela se dá a partir da condição do espírito, que ele tem a sua formação histórica de vivência em várias encarnações, muitas, ao longo dos séculos. E ele vem trazendo dessas encarnações tudo aquilo que ainda está pendente de solução. Tudo aquilo que a gente não conseguiu resolver ainda. Às vezes você acha que o que eu fui na outra, mas você não sabe do que você foi há 10 encarnações atrás, né? E às vezes você vem trazendo resquícios dessas encarnações, coisas que não foram solucionadas. Vem trazendo seus traumas, suas questões íntimas, emocionais, os seus erros, os enganos de vidas passadas que ainda não foram solucionadas. Essas informações que estão registradas no seu perispírito vão fazer parte do seu código genético. O perispírito é a cor, é a roupa do espírito, né? É aquilo que vai fazer a ligação entre o espírito e a matéria. E nele, no perispírito, está impresso tudo isso, né? Então, todas essas sensações, essas coisas mal resolvidas estão impressas no perispírito. E quando ele se junta à matéria, ele vai trazer isso no código genético para nós. O que vai facilitar a entrada desse senhor, ou dessa senhora, ou dessa criança, né? Na porta da depressão. O que se manifestará no corpo físico pela escassez desses neurotransmissores, caso essa pessoa, esse espírito, não desenvolva o processo da superação através do seu autoconhecimento e da construção de uma nova realidade para si próprio. Tá? Então, não é porque eu trouxe os problemas das outras encarnações que eu vou ser depressivo. Não. Se eu conseguir trabalhar isso
me autoconhecer, entender o que me faz ser triste e construir uma nova realidade para mim, eu consigo fazer com que esses neurotransmissores aumentem a sua quantidade e eu não entro no processo depressivo. Quando nessa encarnação o espírito se confronta com situações que afloram as suas dificuldades ainda não solucionadas, muitas vezes, quando ele não faz essa autoanálise, essa construção da nova realidade, muitas vezes ele se deixa levar pela escuridão da depressão, se sentindo impotente para lutar pela superação dos seus problemas. É aí que se instala a depressão. Nesse estado que ele está, as suas vibrações vão se harmonizar com espíritos, não importa se estão encarnados ou não, espíritos que se encontram na mesma situação. Já perceberam? O depressivo, ele procura o depressivo. Se ele entrar na rede social, ele vai entrar em grupo de depressivo, não é? Então, assim, ele vai buscando outras pessoas que estão na mesma condição que ele, sejam elas encarnadas ou não. Ele pode se cercar de um monte de espíritos que estão nessa tristeza extrema, o que não vai ajudar nada ele, né? Bom, e ele pode, inclusive, trazer para perto de si, por essa vibração, né, de tristeza, espíritos desafetos dele, que vão se aproveitar dessa situação para cobrar débitos antigos, instalando-se dessa forma o processo obsessivo. Então, a pessoa, além de depressiva, ela se torna obsediada. Daí vocês vão me perguntar, o que é que tem a ver os neurotransmissores do cérebro, que é uma parte do corpo material, com toda essa questão espiritual, que pode até levar um indivíduo a processos obsessivos? O que é que tem a ver? É preciso a gente entender que o indivíduo, como um todo, e isso nós já falamos lá atrás, todo espírito tem suas vibrações pessoais. Cada ser é único. O Leon Denis, ele nos ensina o seguinte: cada alma, centelha destacada do foco divino, torna-se, por sua vez, um foco de vibrações que hão de variar, aumentar de amplitude e intensidade, consoante o grau de elevação do ser. Essa vibração pessoal, ela penetra todo o nosso perispírito quando estamos na erraticidade, fazendo vibrar cada fibra desse corpo astral, na medida do nosso desenvolvimento moral. Quando nós encarnamos, essas vibrações vão se reduzir dentro do nosso corpo físico, né? Porque toda essa consciência de quem nós somos e a nossa história espiritual vai ficar menor, reduzida, já que essa consciência não vai caber dentro de um cérebro material, né? É muita coisa, né? Não cabe dentro de um cérebro material, ainda mais recém-formado, sem informação nenhuma, né? E que não possui as propriedades necessárias para reter todas essas lembranças de nossa vida espiritual. Graças a Deus, né? Porque já pensou se a gente encarnasse lembrando de tudo? Ia ser o caos. Bom, vamos exemplificar para melhor entendimento, assim. Vamos dizer que nós temos uma lâmpada acesa, espalhando todo o seu poder de iluminação. Nosso espírito, vestido com o nosso perispírito, que por sua transparência reflete a nossa energia espiritual, seja ela grande, pequena, mas é a nossa, né? Nós vamos pegar essa lâmpada acesa, que é o nosso espírito, né? E vamos acondicioná-la dentro de uma caixa plástica opaca, que só tem frestas por onde a luz pode passar, só buraquinhos. Algumas caixas têm frestas muito pequenas e a luz vai esquentando aquela caixa, onde as frestas não permitem a sua expansão. Essas frestas, essa caixa é o nosso corpo, né? Às vezes as nossas frestas são pequenas. E com o passar do tempo, o calor dentro da caixa vai mudando as moléculas da caixa.
alterando a sua forma, alterando a sua resistência, deformando-a muitas vezes. E aí, os nossos neurotransmissores, né, vão se acabando. Assim somos nós, espíritos encarnados dentro de um corpo físico, tá? Somos espíritos e dependendo das frestas da nossa caixa física, seremos mais ou menos saudáveis, tá? Nós trazemos nossas vibrações de energia para dentro de um corpo físico quando nós encarnamos. E o nosso perispírito, em contato com o corpo físico, vai trazer para ele as suas deficiências, ou fará com que essas deficiências apareçam aos poucos, né? E aí, se não conseguimos nos adequar e abrir essas frestas pequenas para nossa adequação à vida, tornando esses buracos maiores para que a nossa luz se expanda, adeus neurotransmissores. Nesse momento, o que nós precisamos entender? A necessidade de medicamentos para o corpo, aliada ao tratamento psicológico, para a modificação das disposições da alma dentro dessa encarnação, com todos os seus problemas e todas as soluções, e ainda o tratamento espiritual, que vai atuar no despertar do espírito enquanto ser absoluto de toda a sua existência, seu passado e o seu presente na construção do seu futuro. Então, nesse momento, o tratamento espiritual pode, se a pessoa tiver à disposição, pode tirá-lo de um processo obsessivo e ainda pode abraçar aquele obsessor e caminhar junto, né? Trazer esse obsessor para a luz. Ó, que beleza! Vamos cantar? Vamos lá. De João Cabete, Além da Noite. Por que dizer que a vida é triste, que o mundo é mera fantasia, felicidade não existe e que o amor é hipocrisia? Por que viver nessa amargura e maldizendo o amor de Deus? Por que chorar só desventuras se existe luz nos olhos teus? A vida é bela, minha amiga. Por que viver na solidão se brilha o sol em teu caminho? Faça feliz teu coração, semeando amor onde há espinhos. Até a dor sabe sorrir e a ave presa vive a cantar. Porque você não vem florir estrelas mil junto ao luar? A vida é bela, minha amiga. O entardecer em multicores deixa saudades no horizonte. Entre os espinhos nascem flores e entre amores murmura a fonte. Além da
sol desponta e a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem conta e embala o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga. É bela, né? É muito bela. A vida é muito bela. Bom, já falamos então de como acontece. Agora, vamos pensar como é que a gente pode fazer para ajudar, né? Porque é fácil saber como é que funciona, né? Mas o que a gente pode fazer para ajudar? Já pensaram nisso? O psiquiatra Vítor Calegaro, ele tem ótimas dicas para todos nós no trato com uma pessoa depressiva, para que a gente possa contribuir, porque muitas vezes, na ânsia de ajudar, nós acabamos usando frases ou expressões que, se não pioram, no mínimo, não tem nenhum efeito sobre o paciente. A gente costuma dizer: você precisa se ajudar. A pessoa em sofrimento, ela está tentando, mas ela não está conseguindo. E essa frase pode trazer um sentimento de derrota, além de demonstrar que nós estamos impacientes com essa situação. Que tal, em vez de dizer isso, a gente dizer: você precisa de ajuda? Outra coisa que a gente costuma falar é: pare de pensar nisso, vamos mudar de assunto. Depressão anda junto com pensamentos negativos involuntários. A pessoa não está pensando negativo porque ela quer, é involuntário. Ela tem sentimentos de culpa, ela tem lembranças que se repetem. Apenas ouça, sem julgamentos. Não vamos julgar o outro. Que tal, em vez de a gente falar isso, a gente dizer assim: eu estou te entendendo. Fica muito mais próximo, muito mais carinhoso, né? Muito mais acolhedor, né? Se a gente dizer isso. Outra coisa que a gente costuma dizer é assim: isso vai passar. Leva a pessoa depressiva a se sentir incompreendida. Ela deixa de falar sobre o que ela está sentindo para não levar preocupação para os outros. E ela acaba se fechando no seu próprio sofrimento, o que vai piorar muito a sua situação. Então a gente poderia dizer assim: saiba que eu estou com você. Outra coisa que a gente diz muito é assim: você deve fazer isso, aquilo e deve fazer aquilo outro, porque eu no seu lugar faria diferente. Eu faria assim, assado, cozido, frito. Você não está deprimido. Para a pessoa em sofrimento, cada sugestão ela é sentida como um julgamento. E ter o peso de uma cobrança, tem o peso de uma cobrança que ela não consegue dar conta. E piora muito a sua baixa estima, esse tipo de comentário, né? Então, fica melhor a gente dizer assim, ó: você pode contar comigo se você quiser conversar. E se você quiser fazer alguma coisa, eu vou te ajudar, né? Fica tão gostoso, né? Isso, para a pessoa, ela se sente tão acolhida, ela sente uma coisa morna, de amor, de carinho, né? Então, vamos mudar um pouquinho, vamos deixar de ter a razão sobre todas as coisas e procurar entender mais o nosso semelhante, né? Porque o semelhante, doente, ele precisa do nosso auxílio, ele não precisa do nosso julgamento. E se a depressão nos rondar, como evitar?
Tô triste hoje, amanhã, depois, oi. Eu não consigo sair dessa tristeza. O que eu tenho que fazer? Será que eu posso me ajudar? Será que eu tenho forças para sair disso? O que eu deveria fazer para melhorar essa minha condição? Nesse momento, que nós ainda estamos vivendo numa situação de pandemia, porque não acabou, né, gente? Estamos ainda nela. Nós nos sentimos impactados pela solidão, pelo isolamento durante tanto tempo, o distanciamento dos nossos familiares, dos nossos amigos, das coisas que nós costumávamos fazer, das nossas atividades. Muitas vezes nós não sabemos nem como retornar o que nós fazíamos com a necessária prevenção que precisamos ter. Isto sem falar nos problemas financeiros, né? Nem vamos tocar nesse assunto, né? Muito desemprego. Às vezes nós nos sentimos sobrecarregados e com os nervos e a emotividade à flor da pele. Mesmo porque aqueles que não se afligem diante de tantas dores, mortes, escassez de recursos, de soluções, que não se indignam diante de tantos abusos e inconsequências, não podem se considerar cristãos. Assim como aqueles que alegam que tudo está incluso nas leis de causas e efeitos, e por isso não sentem necessidade de se compadecer ou de se afetarem com o sofrimento alheio, ainda estão longe de entender os ensinamentos do Cristo, né? Que nos pede que nós amemos o próximo como a nós mesmos, né? É difícil a gente entender algumas coisas. Mas vamos voltar aí às formas de evitar a depressão nas nossas vidas. É preciso que, acima de tudo, a gente cultive o sentimento de resiliência. O que é o sentimento de resiliência? É a capacidade de lidar com as adversidades, com as coisas diferentes, né? Se adaptar às coisas. Superar as pressões, superar os obstáculos, os problemas. Sermos positivos para que a gente não entre em conflito psicológico e emocional. Buscando sempre voltarmos os nossos olhos para as nossas possibilidades de fazer a diferença na nossa vida e na vida do nosso próximo. Lembrando que o nosso próximo é todo aquele que cruza nosso caminho. Tem outro estudo que nos comprova que as pessoas que sentem mais felicidade, que menos se deprimem ou se entristecem, são aquelas que têm muitas pessoas para se preocupar. Quanto mais pessoas você tem para se preocupar, mais feliz você é. Né? Porque aí você não tem tempo de se preocupar muito com você, né? Bom, então é importante que a gente faça o quê? Mantermos o nosso corpo sadio, termos hábitos saudáveis, na medida da nossa possibilidade, da nossa capacidade física, buscar fazer algum exercício, um alongamento, alguma coisa que nos ajude a melhor nos movimentarmos, né? E vamos cuidar muito da nossa alimentação, isso é muito importante, porque nós precisamos cuidar desse corpinho lindo que Deus nos deu, né? É nossa responsabilidade. Respeitar o nosso ritmo, né? Tem um tempo para cada coisa. Parar de se atropelar com as coisas. Manter uma certa rotina nas nossas atividades. Focar em pensamentos e emoções positivas. Relaxar, contemplar. Precisamos ter tempo para isso, gente. Mesmo nas experiências mais difíceis, sempre olhar o lado bom do aprendizado. Tudo nos ensina. Tudo tem a possibilidade de nos tornar melhores, até as coisas ruins. Se nós soubermos olhar com um olhar de crescimento, com um olhar de gratidão, né?
Evitar as distorções de pensamentos. Sabe o que é distorção de pensamento? É aquela coisa assim que você fica pensando. Eu sei o que você está pensando de mim, eu sei o que você está pensando de mim, eu sei o que você está pensando de mim. Ou então, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Né? Outra coisa, foi tudo culpa minha, foi culpa minha. Vamos evitar esse tipo de pensamento, que isso aí vai escurecendo as nossas vibrações, né? Ter um propósito na vida. Todos nós temos que ter um propósito na vida. Quando alcançamos alguma coisa, vamos buscar outro propósito. Tentar, inventar, sonhar, definir metas. O crescimento espiritual, ele é lento, mas ele é tão prazeroso. É preciso ter iniciativa para as coisas e persistir naquele sonho, naquela iniciativa, mesmo que seja difícil. Muito importante também é cultivar relacionamentos saudáveis. Vamos ser tolerantes, ter compaixão, ter solidariedade pelas pessoas, buscar entender o problema de cada um, o momento que ele está passando, né? Perceber as necessidades do próximo, porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente esquece que a gente tem que prestar atenção no que é que ele precisa, não no que a gente quer dar, né? A pessoa está com fome, a gente quer dar um agasalho, ou ela está com frio, a gente quer dar o que comer. Isso é um exemplo, né? Mas é isso, para prestar atenção no que a pessoa precisa, para oferecer aquilo que é adequado naquele momento, né? Vamos não julgar, procurar não julgar as pessoas, cada um está no seu ponto, né? Mesmo que não concorde conosco, isso não faz com que nós sejamos inimigos, né? Temos que ter amizade com todos, aceitando o posicionamento de cada um, aceitando a ideia de cada um, porque é um direito de cada um pensar como queira, né? Se abrir para conhecer novas pessoas, novas ideias, mudar um pouco o ar do pensamento que nos chega. Não se isole. Novas amizades trazem novas visões do mundo. A tecnologia hoje traz para perto o que é distante. Veja, estamos aqui juntos, conversando, eu aqui longe de vocês, mas muito próximo, muito perto, né? Com as vibrações muito parecidas, e é isso que é importante. E para terminar a nossa conversa, nós vamos pensar um pouco sobre gratidão. Gratidão e os seus efeitos na nossa vida. A gente precisa aprender a agradecer pelo que a gente tem e pelo que a gente é. Aceitar os nossos defeitos, mas reconhecer as nossas qualidades. A gente precisa trabalhar para mudar o que a gente pode, o que pode ser mudado, mas também precisa aceitar o que não depende de nós, porque nem tudo a gente pode mudar. Muitas coisas a gente precisa aceitar, como elas são. Nós nos livramos do sofrimento à medida do nosso crescimento espiritual, que é a transformação e o desenvolvimento das nossas potencialidades. E não fazemos isso porque nós somos obrigados, não. Mas nós fazemos porque nós queremos, lá no fundo nós queremos mudar, nós queremos ser melhores. Nós buscamos, nós nos superamos e mais importante de tudo, porque crescer espiritualmente nos faz feliz. Acredite, cultiva a tua fé. Deus é soberanamente justo e bom. Vamos manter as nossas vibrações nas boas paragens, para que os amigos espirituais possam sempre estar nos ajudando nas nossas boas decisões, né? A fé é o que nos dá paz diante dos acontecimentos da nossa vida e nos acontecimentos do mundo. E nós vamos encerrar com outra prece cantada. Hoje é só cantoria, né? Nós vamos cantar uma prece que é cantada pelos Cantareiros. É um grupo muito lindo. Vocês podem
encontrar no YouTube, um trabalho maravilhoso que eles fazem. A música chama-se A Prece, ela é uma versão do Bruno Camurati. E é claro que eu não vou chegar aos pés dos cantareiros, mas vou cantar aqui a minha versão da música, tá? Vamos lá. E é nossa prece. Então vocês se liguem aí, né? Nas suas melhores vibrações, para que a gente possa aproveitar juntos a presença do Pai nas nossas vidas. A prece. Que sejas nosso olhar e mostre a direção no longo caminhar de sombra e solidão. Hoje eu rezo assim, pra não me perder, que encontremos paz, que tenhamos fé, força para o que vier. A luz que vem de lá, que brilha forte em nós. Se a noite não tem fim, seremos como o sol. Hoje eu rezo assim, para iluminar, que encontremos paz, que tenhamos fé, força para o que vier. Sonhar um mundo livre de violência, um mundo de justiça e de esperança, levar alento a quem mais precisa, espalhar a paz, simplesmente amar, que estenda a sua mão a todos sem julgar, enfim encontrarão nos outros o amor. Hoje eu rezo assim, para iluminar, que encontremos paz, que tenhamos fé, força para o que vier. Hoje eu quero crer nessa oração, que esse dia chegará. Que assim seja, que Jesus esteja no coração de todos nós. Um grande abraço para vocês. Até mais.